Olá, bem-vindo ao curso de NR10 da ENGIE Bahia SESMIT. Saudações prevencionistas, aqui é o Evandro Brito da ENGIE Bahia SESMIT, e se você gosta de conteúdo técnico com qualidade, atualizado e sem enrolação, acompanhe este vídeo. No vídeo de hoje, veremos a aula de número 8, cujo tema será compartilhamento de post. Em concordância com a NBR 15214 de 2005, 15668 de 2012, Resolução 581 da ANEEL e diretrizes de resoluções conjuntas entre a ANEEL, Anatel e a ANP, aprovam um regulamento conjunto para compartilhamento de infraestrutura e de resolução de conflitos entre os reguladores dos setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo. Em outras palavras, a infraestrutura a qual pertencem os postes do sistema de distribuição de energia pertencem à ANEEL. E ela, como detentora, define os pontos de fixação e os dutos subterrâneos destinados exclusivamente ao compartilhamento com os agentes. Sendo assim, as concessionárias de distribuição de energia, bem como as empresas do ramo de telecomunicações, precisam pagar um aluguel à ANEEL pela utilização da infraestrutura dos seus postes. Porém, a área destinada à telecomunicação é bastante limitada e não há espaço para todas as empresas de telecomunicações concorrentes naquela região. Por isso, podemos entender o porquê que em determinadas regiões não vemos a oferta de serviços de uma determinada empresa de internet ou de telefonia. Mas vamos entender isso com mais detalhes a seguir. Observe este exemplo. Temos um espaço de compartilhamento da rede convencional. Analisando de baixo para cima, observe estes 5 primeiros pontos de fixação. Eles são destinados, por exemplo, para empresas de telecomunicações e energia elétrica. O que chama a atenção neste caso é que a ANEEL autoriza apenas esses 5 pontos de fixação, ou seja, as empresas de telecomunicações, de internet, enfim, elas concorrem a esses 5 pontos apenas. Então, com isso, você consegue perceber o porquê que em determinadas regiões você não vê a prestação de serviços de uma determinada operadora de internet ou de telefone. Então, este espaço é destinado ao poder público e às empresas de telecomunicações. Logo acima, existe um outro ponto de fixação, e é destinado à concessionária de energia. Este ponto é chamado de segundo ponto de fixação. E logo acima, temos um outro ponto de fixação, que é chamado de primeiro ponto de fixação. E ele também é destinado à concessionária de energia. Neste espaço, há uma distância mínima a ser respeitada entre os cabos e cordoalhas. Essa distância é de 100 milímetros ou 10 centímetros. Então, dizemos que a faixa total de compartilhamento deve ser maior ou igual a 500 milímetros. Enquanto o primeiro e o segundo ponto de fixação são destinados à rede de baixa tensão, os demais são destinados à rede de média e alta tensão. Agora veremos o espaço de compartilhamento numa rede isolada. Neste caso, temos algumas diferenças. Por exemplo, enquanto na rede convencional nós tínhamos 5 pontos de fixação destinados ao poder público e às empresas de telecomunicações, no caso da rede isolada, nós temos 7 pontos de fixação. E observe que também neste caso eles estão acima do poste de iluminação. Logo acima dele nós temos um ponto de fixação para a concessionária de energia e logo acima nós temos a rede de baixa tensão multiplexada. Outro assunto interessante que podemos observar é o distanciamento da rede em relação ao solo. Sobre ruas e avenidas, os cabos de telecomunicações devem estar numa altura de no mínimo 5 metros. Sobre vias exclusivas de pedestre, os cabos podem estar numa altura de pelo menos 3 metros. Quando na frente de edifícios
ou em locais restritos ao uso de veículos, os cabos não podem estar numa altura inferior a 4,5 metros, e na zona rural, sobre os locais acessíveis ao trânsito de máquinas agrícolas, os cabos não podem estar numa altura menor que 6 metros. Agora veremos sobre as distâncias mínimas entre condutores e cabos de telecomunicações. Observe esse esquema. No lado esquerdo, nós temos a tensão máxima representada em volt, e no lado direito, nós temos a distância mínima em milímetros. Então, para a rede onde a tensão está menor que 1000 volts, a distância mínima deverá ser de 600 milímetros. Nos casos em que a tensão for maior que 1000 volts e menor que 15.000 volts, a distância mínima será de 1.500 milímetros. E nos casos em que a tensão for maior que 15.000 volts e menor que 35.000 volts, então a distância mínima será de 1.800 milímetros. É fundamental que conheçamos a infraestrutura do sistema de distribuição de energia, bem como as diretrizes de compartilhamento de poste, para garantirmos eficiência na prevenção de acidentes nas atividades relacionadas a este segmento. Você gostou deste vídeo? Quer continuar vendo vídeos como este? Então te peço que se inscreva no canal e deixe seu like.